Estevão segue destruindo na Inglaterra e hoje ele acabou de fazer mais um gol jogando pelo Chelsea. Pra quem não sabe, no dia de hoje teve um jogo entre Chelsea e Hull City. O Hull City ele tá na Championship, né, a segunda divisão do campeonato inglês, e o João Pedro e Estevão continuam brilhando. Hoje foi especialmente o Estevão. Vou te contar em menos de 5 minutos como foi a atuação do brasileiro e como está sendo repercutido lá na Inglaterra. E também teve hat-trick de jogador do Chelsea, que eu particularmente não gosto muito dele, mas hoje, contra um time inferior, ele resolveu aparecer. Vou te convidar para você se inscrever no nosso canal. A gente está com a meta de chegar a 300 inscritos, estamos com 296 e falta apenas 4, beleza? Se esse tipo de conteúdo te agrada e faz sentido para você, se inscreve e deixa o like, beleza? Bora lá, sem enrolação. O jogo começou meio tenebroso pro nosso jogador Estevão, pro menino Estevão. Ele recebeu a bola ali na intermediária, um pouco para fora da grande área, foi driblando e isso mostra como ele, o 1 contra 1 dele é muito poderoso. Ele ainda é muito fino, né? Ele ainda é muito magro, ainda tá com o mesmo porte físico de quando ele saiu daqui do Brasil, mas ele já chegou lá, assim, sobrando em outros aspectos, né? Se no aspecto físico ele não é o mais forte de todos, né? Ele já tá chegando driblando geral, né? Então ele tem muita facilidade de 1 contra 1 e logo nos primeiros minutos de jogo, infelizmente o Estevão perdeu um gol sem goleiro. A situação foi que ele chegou driblando, driblou um, conseguiu driblar o goleiro e aí acho que ele tocou a bola muito pra longe do pé, enfim, deu um chute bizonho assim, muito forte. A bola passou longe do gol ainda, não foi nem perto. Chutou pra fora ali, já fiquei preocupado, né, como seria o emocional dele. Infelizmente também o Hull City é um time muito mais frágil, né? Muito mais fraco que o Chelsea. Inclusive o Delap, que é outro jogador que eu detesto, ele teve uma chance na cara do gol também, era só guardar pra rede e conseguiu perder a bola ali na grande área, no campo do Hull City. Então, assim, o Chelsea estava aparentando construir uma partida muito triste, né? De muitas chances perdidas e podia tomar um gol a qualquer momento. Mas aí começou o show, né, do Pedro Neto, que infelizmente eu não gosto muito dele, principalmente porque ele é um dos competidores ali pela vaga do Estevão e eu sempre costumo acompanhar os jogos do Chelsea. Mas aí ele resolveu aparecer, né? Fez um gol ali chutando com a perna direita, o primeiro gol com a perna direita, fez um gol olímpico, né? Muito tempo que não tinha um gol olímpico na Premier League, não, né? No campeonato lá da Inglaterra, hoje foi jogando pela Copa da Inglaterra, né? E aí ele fez essa olímpico, né? Ninguém desviou, fez seu segundo gol. Aí, enfim, veio a redenção do menino Estevão, né? Ele apareceu ali, o jogador do Chelsea fez uma jogada na área, a bola sobrou nele, um gol relativamente fácil, mas foi bom para ele se redimir daquele lance bizonho que eu comentei no início do vídeo, né? 3-0 pro Chelsea, e aí no final, em outra boa jogada do Chelsea, o time dava para perceber que era extremamente frágil, né? O time do Hull City era extremamente frágil, e aí teve uma confusão ali na área, a bola sobrou pro Pedro Neto. Uma coisa que eu tenho que dar o braço a torcer é que o Pedro Neto, ele não é tão ruim com a perna oposta, né? Geralmente quando o cara é canhoto, ele vai muito mal jogando com a perna oposta, mas ele fez inclusive um gol com a perna direita nesse terceiro gol e fez um hat-trick, né? Então, para quem tá competindo, como ele tá competindo com o Estevão ali pela posição, além dele, tem vários outros jogadores, tem o próprio Delap, que obviamente não faz aquela posição, mas é uma vaga a menos, né, caso ele conquiste no ataque. Tem o João Pedro, né, que a gente também torce por ele. Cole Palmer, né, que tem vindo, né, de um hat-trick também jogando pelo Chelsea. Então, muita atenção a essa disputa, né, entre Pedro Neto e o menino Estevão, que na minha visão, o Estevão é muito mais decisivo, ele sempre sobra, jogando contra times de alto nível. O Pedro Neto, ele é extremamente estressante, ele perde muito gol, ele tem muita velocidade, isso é um ponto muito positivo dele, gosto muito de jogador veloz igual ele mas na hora de vamos ver, na hora de um jogo decisivo, do jogo contra o Liverpool, do jogo contra o Big Six, Pedro Neto não aparece, né? E o Estevão aí já deu várias mostras de que ele é o cara da decisão. Teve aquele gol contra o Barcelona que ele fez, aquele gol nos últimos minutos que ele fez contra o Liverpool também. Então eu acho que o técnico ele tem que investir em dar essa confiança pro Estevão, e mesmo que ele erre 2 gols, que ele siga sofrendo. Teve até um jornal inglês que fez uma manchete recentemente falando sobre o João Pedro e o Estevão, e dos argumentos que ele usou foi justamente de que o Estevão ele tem que jogar, que ele erre, que ele ainda é muito afobado, ainda tem muita questão física, né? Muito fraco fisicamente, mas quanto mais jogar, mais ele vai aprimorar, ele é muito novo. Realmente o Brasil tem uma joia, e é assim, um pouco prematuro falar, mas um possível candidato a melhor do mundo, sem sombra de dúvida. Essa geração que tá vindo de jogadores brasileiros é de deixar quem gosta da seleção brasileira muito animado. Endrick jogando demais, o próprio Estevão jogando demais também, já pode se considerar o Estevão como jogador titular do Chelsea. No fim dessa temporada, eu tenho certeza absoluta que o Endrick vai chegar, pelo menos nos primeiros jogos, jogando como titular. O treinador que tiver vai dar um jeito de encaixar ele e o Mbappé ali, talvez o Endrick caindo mais pela direita, né, como ele tem caído jogando pelo Lyon. E não vale esquecer do menino Ryan, que tá jogando no Bournemouth, né, e já tá em 3 jogos, já tem 2 gols e uma assistência. Então, quem curte a seleção brasileira, quem tá animado, obviamente, não para esse ciclo, né, talvez para esse ciclo vá apenas 2 desses, sendo muito otimista,
lista. Talvez o Endrick e o Estevão, a Rainha com certeza não deve ir, não deve estar nas observações, porque aqueles dois setores das pontas, eles estão muito inchados, né? Tem Vini Júnior, Gabriel Martinelli, do outro lado tem o Estevão, tem o Rafinha, o Luiz Henrique, que entregou bastante jogando pela seleção brasileira. Então, ainda tem o Rodrigo, né? Então, são setores que estão bem congestionados, né? Então, se você curte esse modelo de vídeo, a gente sempre está comentando aqui sobre o futebol internacional, como os jogadores brasileiros estão indo. Deixa o like, beleza? E se inscreve e valeu!